O trânsito na Avenida Faria Lima, no coração de São Paulo, fluía em seu ritmo frenético de dia de semana. Dentro de sua reluzente Mercedes preta, Marcos Rezende sorriu para a jovem ao seu lado. A gente se vê no jantar, querida. A reunião com os investidores hoje vai ser longa. Ele se inclinou e lhe deu um beijo rápido, um gesto que parecia mais sobre posse do que sobre afeto. A jovem, sua nova namorada, retribuiu o sorriso cheio de ambição e saiu do carro, caminhando com propósito em direção à entrada de um dos edifícios comerciais mais imponentes da região, que abrigava a agência de publicidade onde ela trabalhava. Marcos esperou que ela passasse pela porta giratória antes de engatar a marcha para seguir seu caminho. Foi naquele exato momento que seu mundo parou. Da mesma porta de vidro por onde sua namorada acabara de entrar, outra figura emergiu. Era uma mulher de elegância serena, vestindo um terno de corte impecável que falava de sucesso e autoconfiança. Ao seu lado, caminhava um homem alto, de presença marcante, que segurava a mão dela com uma intimidade protetora. E aninhado em seus braços, em segurança, um menino de cachos castanhos observava o mundo com olhos grandes e curiosos. Um arrepio percorreu a espinha de Marcos. Ele pisou no freio de forma tão abrupta que o carro atrás dele buzinou em protesto. Ele não ouviu. Seus olhos estavam grudados na mulher. O tempo pareceu se contrair, e por um segundo ele não estava mais em São Paulo, em 2025, mas 2 anos antes, na sala de estar de sua cobertura, a poucos quilômetros de distância. A mulher era Laura, sua ex-esposa. O homem ao seu lado era inconfundível. Elias Torres, um bilionário da logística cuja fortuna e poder faziam os milhões do próprio Marcos parecerem troco de bolso. Mas o que de fato roubou o ar de seus pulmões foi a criança. Um menino. Um menino que teria a idade exata. O sangue de Marcos gelou. Suas mãos se apertaram no volante com uma força que fazia seus dedos doerem. A mulher que ele havia descartado, a mulher que ele imaginava ter se refugiado em algum canto do Tatuapé para viver uma vida anônima e esquecida, estava ali. Radiante, poderosa, ao lado de um dos homens mais influentes da cidade, e segurando uma criança que tinha que ser seu filho. Laura passou a poucos metros de seu carro, absorta em uma conversa animada com Elias, e seu olhar jamais cruzou com o dele. Para ela, ele era invisível, apenas mais um carro no trânsito. Para ele, naquele momento, ela era a personificação de seu maior erro. Um fantasma do passado, ressurgindo para cobrar uma dívida que ele nem sabia que tinha. A pergunta o atingiu com a força de um soco. O que eu fiz? A memória daquele dia, 2 anos antes, invadiu sua mente com a violência de uma onda. O sol da tarde banhava a cobertura em São Paulo, uma paisagem de paz que contrastava brutalmente com a guerra silenciosa em sua sala de estar. Laura o esperava, sentada no sofá de linho branco, as mãos apertadas no colo em uma tentativa de conter o tremor. Ela acabara de voltar do médico, um pequeno envelope branco guardado na bolsa. Dentro, a imagem borrada de um futuro. "Marcos, eu preciso falar com você", ela disse. Sua voz era baixa, mas carregava uma urgência que ele escolheu ignorar. Ele estava parado na adega, selecionando uma garrafa cara para um jantar, para o qual ela não seria convidada. "Agora não, Laura. Estou ocupado." "É importante", ela insistiu, levantando-se. "Estou grávida." As palavras pairaram no ar. Laura o observou, seu coração batendo uma mistura de medo e esperança. Ela ansiava por um sorriso, um abraço, um vislumbre do homem com quem se casara. Em vez disso, ele colocou a garrafa de vinho de volta em seu lugar, com um ruído seco e definitivo. O silêncio que se instalou
foi mais cortante do que qualquer palavra cruel. Quando ele finalmente se virou para encará-la, seu rosto era uma máscara de gelo. Isso não faz parte dos meus planos agora. Nossos planos, ela corrigiu, sua voz falhando. Somos um casal, Marcos. Casais se separam, ele retrucou, caminhando até o bar para servir-se de um copo de uísque, e nosso casamento acaba aqui. Eu conheci outra pessoa. Ela é jovem, ambiciosa, não tem bagagem. Não há espaço para uma criança na vida que eu quero construir agora. A palavra bagagem a feriu profundamente. Seu filho, o fruto do amor que ela acreditava existir, reduzido a um fardo. As peças se encaixaram com uma clareza dolorosa. As viagens a negócios cada vez mais frequentes, os telefonemas sussurrados, a distância que se tornara um abismo intransponível. A traição não era mais uma suspeita. Era a realidade fria e dura. Então é isso, ela sussurrou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Depois de todos esses anos, você me joga fora como se eu não fosse nada? Não seja melodramática, ele disse, virando a bebida de uma vez. Eu não sou um monstro. Eu vou cuidar de você. Fique com o apartamento. Eu darei uma mesada generosa. Você não terá que se preocupar com dinheiro. Apenas me deixe em paz. Crie essa criança longe de mim. Diga que o pai morreu. Invente uma história. Minha vida, a partir de hoje, segue outra direção. Naquele instante, em meio à dor avassaladora, uma força ancestral despertou em Laura. O orgulho, a dignidade que eram a espinha dorsal de sua criação se impuseram sobre o desespero. Ela se endireitou. Seu queixo estava erguido, e seus olhos, agora limpos de lágrimas, o encararam com uma intensidade que o fez recuar. Eu não quero seu dinheiro, Marcos. Eu não quero seu apartamento, nem sua mesada comprada com culpa. Eu não quero absolutamente nada que venha de você. Ela pegou sua bolsa, onde repousava o primeiro ultrassom de seu bebê. Aquele pequeno pedaço de papel era agora sua única bússola. Você não está apenas acabando com um casamento. Você está abandonando seu filho. E eu prometo a você, um dia, você se arrependerá disso com cada fibra do seu ser. Ele soltou uma risada curta e desdenhosa. Boa sorte com sua nova vida, então. Ela não desperdiçou mais uma palavra com ele. Virou as costas e caminhou até a porta. Cada passo uma afirmação de sua independência. Ao cruzar aquele limiar, ela deixou para trás não apenas um marido, mas uma vida de aparências, de luxo vazio e de um amor que se provou uma mentira. Ela não olhou para trás. Sua fuga foi metódica e rápida. Ela vendeu as joias que ele lhe dera, transformando símbolos de um amor falso em capital para um futuro real. Com o dinheiro, alugou um apartamento simples no Tatuapé, do outro lado do rio em relação à Faria Lima. Um lugar onde o sobrenome Rezende não abria portas. Um lugar onde ela podia ser apenas Laura. O anonimato era seu escudo. Os primeiros meses foram um teste brutal de sua resiliência. A gravidez foi marcada pela solidão e incerteza. Ela se debatia nas buscas por emprego, pois seu currículo impecável levantava perguntas demais sobre seu emprego recente e sua separação de Marcos. Um dia, ao passar por um grande e moderno edifício de vidro no Tatuapé, ela viu uma placa. Contratando para a equipe de serviços gerais. O nome na fachada era imponente. Logística Global Torres. A ironia era cruel, mas a necessidade era mais forte. Ali, ninguém a conheceria. Para a equipe de limpeza, um diploma estrangeiro não valia mais do que um par de mãos dispostas. A entrevista foi rápida e impessoal. A supervisora, uma mulher com uma aparência cansada, mas justa, mal olhou para seu rosto. Eles precisavam de alguém para cobrir o turno da noite. O trabalho era pesado, o salário mínimo, mas era um começo. Era a dignidade que ela buscava. Laura aceitou imediatamente.
Assim, a mulher que antes frequentava jantares de gala e discutia arte contemporânea em Paris, começou a usar um uniforme cinza e a empurrar um carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos e vazios de um império corporativo. O cheiro de desinfetante substituiu o perfume Chanel. Suas mãos, antes acostumadas a segurar taças de cristal, agora empunhavam esfregões e panos com uma eficiência dolorosa. O trabalho era sua salvação e sua penitência. À noite, enquanto os escritórios dormiam, Laura travava uma batalha silenciosa. O esforço físico era imenso para seu corpo em transformação. A dor nas costas era constante e a exaustão sua companheira inseparável. Muitas vezes, no banheiro dos funcionários, ela se apoiava na pia, respirando fundo, sentindo seu filho se mover dentro dela e sussurrando: "Isso é por você. Tudo isso é por você." Ela era uma sombra, uma presença funcional que ninguém notava. Os poucos funcionários que ficavam até tarde a viam como parte da mobília. Para eles, ela não tinha nome nem história. E era exatamente isso que ela queria. Uma noite, enquanto limpava a sala de reuniões executiva no último andar, um andar que Laura geralmente evitava, ela se permitiu um momento de fraqueza. Ela parou em frente à enorme janela de vidro do chão ao teto, que oferecia uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo. Uma lágrima solitária escorreu enquanto Laura continuava a limpeza. Um som abafado, mas tenso, vinha da parede da sala de conferências principal, aquela que eles chamavam de o aquário, por causa das paredes de vidro. Inaceitável. É impossível. Uma voz masculina rugiu, o som vibrando pela porta fechada. Era raro haver movimento naquele andar tão tarde da noite, especialmente nas suítes executivas. Ela começou a empurrar seu carrinho, querendo apenas passar em silêncio e se afastar daquela energia pesada. No exato momento em que ela passava pela porta de vidro fosco, ela se abriu bruscamente. Um homem alto, em um terno de corte impecável, mas com o cabelo bagunçado e o rosto vermelho de fúria, apareceu na porta. Seus olhos varreram o corredor e pousaram em Laura, não nela como pessoa, mas em seu uniforme. Era Elias Torres, o CEO, o dono de todo aquele império. "Você", ele disse, sua voz cortando como vidro quebrado. "Venha aqui. Eles derramaram água na mesa. Limpe rápido." Ele não esperou por uma resposta, apenas se virou e caminhou de volta para dentro. Com a porta entreaberta, Laura, de cabeça baixa, entrou na sala. A atmosfera era de caos contido. Papéis estavam espalhados sobre a imensa mesa de conferências, e um copo de água derramado criava um perigo perto de um laptop. Elias Torres andava de um lado para o outro como um leão enjaulado, o telefone pressionado em seu ouvido. "Eu não me importo com a diferença de fuso, Dimitri. O prazo é amanhã de manhã. Seus tradutores são incompetentes. Este parágrafo pode nos custar o maior contrato da história desta empresa." Ele bateu o telefone na mesa. "Senhor, o tradutor juramentado que encontramos só pode ver o documento amanhã à tarde", disse um dos diretores, sua voz trêmula. "Tentamos 3 programas de tradução diferentes, mas as versões não coincidem. A cláusula 4.7b sai incompreensível em todas elas. Parece ser um dialeto técnico muito específico, incompreensível." Elias riu, um som amargo e sem humor. "Eu vou te dizer o que é incompreensível. É incompreensível que minha equipe executiva, com salários de 6 dígitos, não consiga resolver um problema de tradução. Estamos falando de um contrato de $200 milhões com o maior distribuidor de grãos da Rússia, e vamos perdê-lo por causa de um parágrafo." Em um acesso de fúria e desespero, ele bateu a mão na mesa. "Eu ofereço meu próprio salário por este mês,
1 mês do meu salário para qualquer um nesta sala que possa traduzir este maldito documento agora, perfeitamente, para que eu possa ligar para Dmitri e dizer a ele o que diz. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os diretores se entreolharam, impotentes. Era um desafio impossível. Laura terminou de enxugar a última gota de água. Ela deveria ir embora, voltar para a segurança de seu anonimato. Mas as palavras em cirílico no papel, visíveis de onde ela estava, pularam para ela. Ela as leu e as entendeu. Ela entendeu a complexidade, a nuance técnica, o jargão legal que confundiria qualquer software. Era a sua área. Era o mundo que ela havia deixado para trás. Seu coração disparou. Era um risco gigantesco, mas a imagem do berço vazio em seu apartamento, a memória de suas noites dolorosas, a urgência de dar a seu filho uma vida segura, tudo isso pesou mais que o medo. A dignidade que ela buscava não era apenas trabalhar duro, mas em usar os dons que possuía. Com o pano de limpeza ainda na mão, ela se endireitou. Pela primeira vez em meses, sua postura não era a de uma faxineira curvada, mas a de Laura Salgado. Eu posso traduzir. Sua voz, embora baixa, cortou o silêncio como uma lâmina. Todos os olhos na sala se voltaram para ela. Primeiro, confusão. Depois, descrença. Elias Torres a encarou, suas sobrancelhas franzidas, como se ela fosse uma miragem. "O que você disse?" ele perguntou, seu tom misturado com desprezo e irritação. "Eu disse que posso traduzir o documento, senhor." Laura repetiu, sua voz mais firme agora. Ela deu um passo à frente em direção à mesa. "Eu falo russo fluentemente." Um dos diretores soltou uma risada nervosa. "Senhora, com todo o respeito, este é um documento legal complexo." "Eu sei," ela o interrompeu, seus olhos fixos em Elias. "É um contrato de logística intermodal, especificamente sobre cláusulas de responsabilidade, de transbordo em território não seguro e penalidades por falha de container refrigerado. A cláusula 4BC, que o software não entende, usa um termo arcaico do direito marítimo soviético para definir força maior. Precisa ser traduzido conceitualmente, não literalmente." A mandíbula do diretor caiu. Elias Torres agora a olhava com uma intensidade diferente. A raiva em seus olhos deu lugar a um brilho de choque e curiosidade. Ele a estudou por um longo segundo. A mulher no uniforme cinza, falando com uma autoridade que de forma alguma correspondia à sua posição. Hesitante, mas sem outra opção, ele empurrou o papel sobre a mesa em sua direção. "Traduza." Laura colocou o pano de limpeza na borda do carrinho. Suas mãos, que minutos antes esfregavam o chão, pegaram o documento com uma familiaridade esquecida. Seus olhos escanearam as linhas e as palavras fluíram dela, não em português, mas em inglês perfeito. A linguagem da negociação. Ela não apenas traduziu. Ela interpretou, explicou as nuances, contextualizou os termos, oferecendo a Elias não apenas o texto, mas a arma que ele precisava para sua negociação. Sua tradução era mais clara, mais precisa e mais inteligente do que qualquer máquina jamais poderia produzir. Quando ela terminou, um silêncio atordoado preencheu a sala. Ela havia decifrado o indecifrável em menos de 5 minutos. Elias pegou seu telefone. Ele discou. Quando Dmitri atendeu, ele falou com uma calma letal, usando as exatas palavras e conceitos que Laura havia fornecido. A conversa foi curta. Ao desligar, um sorriso vitorioso, o primeiro da noite, apareceu em seu rosto. "O contrato é nosso", ele anunciou para a sala. Os diretores explodiram em suspiros de alívio. Elias então se virou para Laura.
O espanto em seu rosto era genuíno. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz agora desprovida de qualquer arrogância. Laura olhou para ele, a exaustão da noite, de sua vida, misturada com uma nova e feroz determinação. Ela não era mais uma sombra. "Eu sou a mulher que acabou de salvar seu contrato de $200 milhões, ela disse, sua voz calma e inabalável. "E você me deve seu salário de um mês." O eco das palavras de Laura pairou na sala de reuniões, carregado de um peso que nenhum dos presentes esperava. Os diretores olharam dela para Elias, de boca aberta, testemunhando uma reversão de poder tão súbita e completa que parecia irreal. A faxineira não apenas salvara o negócio do ano, mas agora estava cobrando, sem um pingo de hesitação. A promessa feita pelo homem mais poderoso da sala. Elias Torres a encarou por um longo momento, o choque inicial dando lugar a uma profunda avaliação. Ele via a fadiga em seus ombros, mas também a espinha de aço que a mantinha erguida. Ele via a simplicidade do uniforme cinza e a complexidade de um intelecto que acabara de superar toda a sua equipe de elite. Ele, um homem acostumado ao controle absoluto, estava completamente desarmado. Um sorriso lento, quase imperceptível, tocou seus lábios. Não era um sorriso de escárnio, mas de admiração genuína. "Justo", ele disse, sua voz agora calma e controlada. "Uma promessa é uma promessa." Ele olhou para seu diretor financeiro, que ainda parecia não acreditar no que estava vendo. "Prepare a transferência, o valor total do meu salário bruto por este mês." Ele então se virou de volta para Laura. "O pagamento será processado amanhã de manhã. Eu preciso de seus dados." "Eles estão no RH", Laura respondeu, sua calma espelhando a dele. Ela não se permitiu sorrir ou mostrar alívio. Apenas afirmou, como se concluir uma transação daquela magnitude fosse a coisa mais natural do mundo. Ela pegou seu pano de limpeza, colocou-o de volta no carrinho e, com a mesma discrição com que entrou, virou-se para sair. "Espere", Elias disse. "Qual é o seu nome?" "Laura", ela respondeu sem se virar. E então desapareceu no corredor, deixando para trás um silêncio denso, cheio de perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, Laura acordou com um som de notificação em seu velho celular. Era uma mensagem do banco. Um depósito havia sido feito em sua conta. A quantia era tão astronômica, tão absurdamente maior do que qualquer coisa que ela possuía, que ela teve que olhar 2, 3 vezes para acreditar. Era mais dinheiro do que ela precisaria para cuidar de seu filho por anos. A primeira lágrima de verdadeiro alívio em muitos meses escorreu por seu rosto. Era segurança. Era um futuro. Era a prova de que sua coragem não fora em vão. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto ela se preparava para mais uma noite de trabalho, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. "Laura, aqui é Elias Torres." Seu coração deu um pulo. "Senhor Torres, por favor, me chame de Elias. Eu liguei para confirmar que o pagamento foi feito, mas também para fazer uma proposta. O contrato com os russos foi assinado graças a você, mas ele é complexo e terá ramificações por meses. Eu preciso de alguém que entenda as nuances do idioma e da cultura deles para acompanhar as negociações. Alguém em quem eu possa confiar." Houve uma pausa. "Eu gostaria de lhe oferecer um contrato de tradutora freelancer. Você trabalharia diretamente comigo neste projeto. A taxa será substancial." Laura sentou-se na beira da cama, o peso da oferta pousando sobre ela. Deixar o anonimato? Trabalhar ao lado do CEO era um risco, mas também era a oportunidade de usar suas habilidades, de ter um trabalho que não quebraria seu corpo, especialmente agora, com a gravidez avançando. "Eu aceito", ela disse, sua voz firme. O acordo foi selado.
Laura não precisou mais usar o uniforme cinza. A partir daquele dia, ela começou a frequentar o último andar do edifício da logística global Torres, não como uma sombra invisível, mas como uma consultora essencial. Os mesmos diretores que a olharam com desdém, agora a cumprimentavam com respeito cauteloso. Elias era um chefe exigente, mas justo, e sua curiosidade sobre ela era palpável. Durante as longas horas de trabalho, analisando cláusulas e participando de videoconferências com Moscou, ele a observava. Ele notou a forma como ela alternava de português para inglês e para russo com uma fluência impressionante. Ele notou sua inteligência estratégica, sua capacidade de antecipar problemas e sua calma sob pressão. Aquela mulher era um enigma. "Onde você aprendeu a falar russo assim?" ele perguntou um dia, depois de uma chamada particularmente tensa que ela conduziu com maestria. Laura hesitou por um momento. "Eu morei em São Petersburgo por 2 anos. Fiz parte do meu mestrado em Relações Internacionais lá." A revelação pegou Elias de surpresa. "Mestrado? E você estava limpando andares?" Ela o encarou, seus olhos transmitindo uma história de dor que ela não precisou verbalizar. A vida nos leva por caminhos inesperados. Eu precisava recomeçar do zero. Eu deixei tudo para trás. Eu queria construir minha própria vida, com o meu próprio trabalho, com a minha própria dignidade. Aos poucos, em conversas fragmentadas entre reuniões, Elias juntou as peças do quebra-cabeça. Ele descobriu sobre sua educação de primeira linha, sobre os anos que viveu no exterior. E, inevitavelmente, através de uma busca discreta conduzida por seu assistente, ele descobriu sobre seu casamento. Laura Salgado Rezende, a ex-esposa do empresário Marcos Rezende. Um dia, ele a confrontou, não com acusação, mas com curiosidade genuína. "Você foi casada com Marcos Rezende?" Laura não se encolheu. "Sim, eu fui." "O que aconteceu?" ele perguntou, sua voz suave. Ela respirou fundo, decidindo dar a ele a parte da verdade que importava. Ele decidiu que queria uma vida diferente, com uma pessoa diferente. E eu decidi que não queria nada que viesse dele. Então eu saí, apenas com o que eu podia carregar. Eu queria construir minha própria vida. Ela não mencionou a traição. E mais importante, ela não mencionou a gravidez. Para ela, seu filho era seu santuário, um assunto íntimo demais para ser compartilhado naquele ambiente profissional. Ela temia o julgamento, os rumores, a possibilidade de ele a ver como uma complicação. A mesma palavra que Marcos havia usado para descartá-la. A revelação transformou a forma como Elias a via. A admiração que ele sentia por sua competência agora se misturava a um profundo respeito por sua força de caráter. Aquela mulher não era apenas brilhante. Ela era uma sobrevivente. Uma fênix que ele tivera a sorte de encontrar nas cinzas. E pela primeira vez em sua vida, focada em negócios e lucros, Elias Torres sentiu o desejo de proteger e cuidar de algo muito mais valioso do que um contrato multimilionário. Capítulo 4. A ameaça e o escudo. A proximidade de Elias era um bálsamo e um tormento para Laura. Trabalhar ao lado dele, sentir sua admiração e respeito, despertou em seu coração sentimentos que ela pensava estarem adormecidos para sempre. Sim, ela estava se apaixonando por Elias, mas esse sentimento crescente era acompanhado por um pânico arrepiante. Havia um segredo entre eles, um segredo que estava visivelmente crescendo a cada dia. Sua barriga, agora no 6º mês de gravidez, não podia mais ser disfarçada por blazers folgados ou vestidos de corte império. Era uma verdade física, uma presença constante que a lembrava de sua vulnerabilidade. Contar a ele parecia impossível. Como explicar que ela escondera algo tão fundamental? E se ele a visse como desonesta?
Ou pior, como um problema. Uma complicação com a bagagem de outro homem. O medo a paralisava. Enquanto Laura brilhava na suíte executiva, as sementes da inveja germinavam nos andares inferiores. Sua ascensão meteórica, de faxineira a confidente do CEO, era o principal assunto nos cafés e corredores. Para muitos, era um conto de fadas. Para outros, especialmente para alguns funcionários, que há muito cobiçavam uma oportunidade ou um olhar de Elias Torres, era uma afronta. A gravidez evidente de Laura se tornou a arma perfeita para eles. Os rumores começaram como sussurros venenosos. Você viu a nova protegida do chefe? Grávida? De quem é o pai? Estranho ela ter aparecido assim, do nada. Dizem que ela era faxineira. Deve ter feito algo para subir tão rápido. A narrativa maliciosa se espalhou como um incêndio, alimentada pela inveja e pelo ressentimento. A história se distorceu em uma verdade fabricada. A tradutora misteriosa estava usando uma gravidez de origem duvidosa para tirar vantagem do CEO. A fofoca chegou aos ouvidos de 2 diretores mais velhos, homens que se sentiam ameaçados pela crescente influência de Laura e desconfortáveis com a atenção que Elias lhe dedicava. Eles a viam como uma anomalia, uma quebra na hierarquia da empresa. A gravidez era a desculpa perfeita para restaurar a ordem. Uma tarde, quando Elias estava em uma viagem de um dia para o Rio, Laura foi convocada para uma reunião. Ao entrar na sala, ela encontrou os 2 diretores com expressões sérias e calculadas. Não havia cordialidade em seu olhar. Laura, por favor, sente-se, disse um deles, o Sr. Mason, um homem de cabelos grisalhos e olhar frio. Fomos informados sobre a sua condição. O coração de Laura gelou. Minha condição. Sua gravidez. O outro diretor, Sr. Orvaldi, completou sem rodeios. A empresa tem políticas, você sabe, e sua situação, francamente, se tornou um tópico de distração e especulação. Já que você é freelancer e não funcionária, não é bom para a imagem da empresa. Meu trabalho tem sido impecável, Laura respondeu, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Minha vida pessoal não interfere em minhas responsabilidades. Não é assim que parece? Mason retrucou. Sua ascensão foi rápida, sua história é nebulosa e agora é essa gravidez. Precisamos proteger a empresa e proteger o Sr. Torres de situações embaraçosas. A ameaça era implícita. Eles a estavam pintando como uma caçadora de fortunas. Eles lhe deram as opções, ambas cruéis. Eles poderiam fingir que ela desapareceu, ou ela poderia assinar uma carta de demissão voluntária, alegando razões pessoais, e sair discretamente com uma pequena compensação financeira por seu silêncio. A humilhação a atingiu com força. Ela pensou em lutar, em ir até Elias e contar tudo. Mas o medo a venceu. O medo de que ele, ao saber da gravidez por terceiros, em meio a tantos rumores, acreditasse na versão deles. O medo de ter que se justificar, de parecer fraca, de ver a admiração em seus olhos se transformar em pena, ou pior, desconfiança. A ferida deixada por Marcos ainda estava sensível. Ela não suportaria outra rejeição. Com a cabeça baixa e a alma em pedaços, ela pegou a caneta. Ela assinou sua própria sentença, sentindo-se tão desamparada quanto no dia em que foi abandonada. Capítulo 5. O acerto de contas. Elias voltou no dia seguinte, ansioso para discutir os próximos passos do projeto russo com Laura. Chegando em seu andar, ele encontrou um silêncio estranho. A mesa dela estava vazia. Onde está Laura? Ele perguntou à sua secretária. A secretária evitou o olhar dele. Ela pediu demissão, senhor. Ontem à tarde, ela deixou esta carta. Elias pegou o envelope, incrédulo. A carta era curta, formal e impessoal.
Devido a razões pessoais, apresento minha demissão. Não fazia sentido. Eles estavam no auge de um projeto. A relação deles se aprofundava a cada dia. Por que ela iria embora assim, sem uma palavra, sem um telefonema? Ele ligou para o celular dela. Caixa postal. Ele ligou de novo. E de novo. Nada. Confuso e com uma sensação ruim no estômago, ele convocou Mason e Valdez. O que aconteceu aqui? Por que Laura pediu demissão? Os dois diretores trocaram um olhar ensaiado. Sr. Torres, Mason começou, com falsa solenidade. Foi uma situação delicada. Descobrimos que ela está grávida. Elias sentiu um soco no estômago. Grávida? E o que isso tem a ver com alguma coisa? Bem, Valdez continuou. Ela escondeu isso de todos. E com os rumores circulando, pensamos que ela se sentiu pressionada e preferiu sair. Nós não sabemos quem é o pai. Ela foi casada com o Rezende, mas parece que ela esteve envolvida com outros homens. Parece uma situação complicada. A mente de Elias começou a girar, conectando os pontos da maneira mais dolorosa possível. Ela escondeu a gravidez dele. Ela, que lhe contara sobre ser abandonada, estava grávida de outro homem. Quem? Que homens? Um namorado secreto que ela nunca mencionou? Ou pior, a linha do tempo era apertada. Ela teria traído o ex-marido, engravidado de outro e depois sido abandonada por ambos? A mulher que ele colocou em um pedestal de integridade e força de repente parecia uma mentirosa, uma manipuladora. A admiração que ele sentia se transformou em amarga decepção. Ele se sentiu um tolo que quase se apaixonou por uma farsa bem construída. A dor da traição, mesmo que imaginada, o cegou. Ele não questionou a versão dos diretores. Ele apenas sentiu a raiva e a desilusão tomarem conta. Em um gesto de orgulho ferido, ele abriu sua lista de contatos, encontrou o nome Laura e com um dedo trêmulo de fúria, apertou deletar. Ele a apagou de seu telefone e com a mesma determinação jurou a si mesmo que a apagaria de sua vida. Epílogo. O poder da verdade. A noite caiu sobre a cidade, mas para Elias, a escuridão estava dentro de seu escritório. O uísque no copo não conseguia acalmar o amargor que sentia. Ele andava de um lado para o outro, a imagem de Laura em sua mente se fragmentando. A mulher brilhante e íntegra que ele admirava agora se fundia com a imagem de uma estranha, cheia de segredos. Ele pegou o telefone e ligou para seu melhor amigo, precisando desabafar, para liberar a confusão que o consumia. Eu não entendo, Ricardo, ele disse, sua voz tensa de frustração. Ela simplesmente desapareceu. E a história toda. Grávida. Ela nunca me disse uma palavra. Eu me sinto um idiota. Eu estava prestes a me envolver de verdade. E ela estava mentindo para mim o tempo todo. Quem faz isso? Naquele exato momento, a porta do escritório se abriu silenciosamente. Era Saída, com seu carrinho de limpeza, pronta para começar o turno da noite. Ela parou na entrada, ouvindo o nome de sua amiga ser mencionado com tanta dor e raiva. Seu instinto era recuar, não interferir. Mas então, ela viu o sofrimento no rosto de seu chefe. Um sofrimento espelhado no que ela viu no rosto de Laura no dia anterior. E seu coração leal não a deixou ficar em silêncio. Aquela injustiça não podia prevalecer. Com uma coragem que ela não sabia que tinha, Saída pigarreou. Com licença, Sr. Torres. Elias se virou, surpreso e um pouco irritado com a interrupção. Agora não, por favor. Me desculpe, senhor. Eu não queria ter ouvido. Saída disse, dando um passo para dentro da sala, as mãos torcendo o pano de limpeza. O senhor está falando sobre a Laura, e o que o senhor está pensando está tudo errado. Elias largou o telefone, sua curiosidade superando sua irritação. Do que você está falando?
A Laura não é uma mentirosa. Saída continuou, sua voz embargada pela emoção. Ela é a mulher mais forte e honesta que eu já conheci. O senhor sabe por que ela nunca falou sobre a gravidez? Por causa do medo, por causa da vergonha. Aquele bebê que ela está esperando é do ex-marido dela, o milionário que a chutou de casa no mesmo dia em que ela contou que estava grávida. Ele a abandonou no pior momento de sua vida. Cada palavra de Saída era como uma luz sendo acesa em uma sala escura, revelando a verdade brutal que Elias se recusara a ver. Ela veio para o Tatuapé sem nada. Saída continuou, as lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto. Ela recusou a mesada dele porque não queria o dinheiro sujo dele. Ela só queria criar o filho dela com dignidade. Ela escondeu a barriga o máximo que pôde, porque ela precisava desesperadamente deste emprego. Ela tinha medo de ser demitida se alguém descobrisse, e foi o que aconteceu, não foi? Alguém espalhou o boato e eles usaram isso para se livrar dela aqui. Saída respirou fundo, olhando diretamente para o homem mais poderoso da empresa. Aquele dinheiro que o senhor deu a ela, o seu salário, ela não gastou com luxos. Ela pagou 1 ano de aluguel adiantado e comprou o enxoval do bebê para garantir que ele tivesse um teto e o básico. O salário que ela ganhava aqui como sua tradutora era para o dia a dia, para a comida, para as contas. Ela não é uma caçadora de fortunas. Ela é uma mãe tentando sobreviver. Elias ficou paralisado, o copo de uísque esquecido em sua mão. A imagem que os diretores pintaram, a história que sua própria dor construiu. Tudo desmoronou. Ele não via uma mentirosa. Ele via uma mulher aterrorizada, lutando contra o mundo sozinha, tentando proteger a si mesma e seu filho, da mesma forma que um animal selvagem protege seus filhotes. Ele a havia julgado com a mesma crueldade que o mundo já a havia julgado. A emoção o atingiu com a força de uma onda, uma mistura de vergonha, arrependimento e uma admiração ainda mais profunda do que ele sentira antes. "Onde ela está?" ele perguntou, sua voz rouca. "Eu preciso do endereço, o telefone dela, por favor." Saída anotou o endereço e o novo número de telefone de Laura em um pedaço de papel. Elias o agarrou como se fosse um tesouro. Ele não esperou. Ele saiu do escritório, entrou em seu carro e dirigiu pela noite, atravessando a ponte para o Tatuapé, o novo começo. Ele a encontrou em seu pequeno e simples apartamento. Quando Laura abriu a porta e o viu parado ali em seu corredor, seu rosto empalideceu. Ela se encolheu instintivamente, uma das mãos protegendo a barriga, esperando o golpe final, a acusação, a confirmação de todos os seus medos. Mas em vez de raiva, os olhos de Elias estavam cheios de um profundo arrependimento. "Laura", ele disse, sua voz suave, "podemos conversar?" Naquela noite, eles não jantaram em um restaurante caro, mas pediram uma pizza simples que comeram na pequena mesa da cozinha dela. E ali, sob a luz fraca, Laura finalmente abriu seu coração. Ela contou tudo: a traição, o abandono cruel, a solidão, o medo, a humilhação do trabalho noturno, a alegria secreta de sentir seu filho chutar, o pânico ao ser confrontada pelos diretores. Ela não escondeu nada, não poupou detalhes, as lágrimas finalmente se permitindo cair livremente. Elias ouviu cada palavra, seu coração se partindo e se reconstruindo com cada revelação. Quando ela terminou, ele estendeu a mão por cima da mesa e hesitantemente cobriu a mão dela. "Eu fui um idiota, Laura. Eu deveria ter confiado em você, no que eu vi em você, e não na versão que eles me contaram. Eu sinto muito por ter duvidado de você, mesmo que por um instante." Ele fez uma pausa, seu olhar intenso. "O que eles fizeram com você foi baixo e covarde, e não vai ficar sem resposta.
Mas primeiro, eu quero fazer as coisas certas com você. Eu ainda preciso de você. Ele continuou. O projeto russo precisa de você. Eu quero que você volte a trabalhar para mim, mas nos seus termos, como uma tradutora freelancer remota, trabalhando de casa, respeitando sua gravidez, sua agenda, seu bem-estar, longe dos rumores, longe da política suja da empresa. Apenas você e eu tocando este projeto juntos. Laura olhou para os olhos dele, avermelhados pelas lágrimas, mas agora brilhando com uma nova esperança. A oferta dele não era apenas um emprego. Era um pedido de desculpas. Era um gesto de confiança. Era respeito. Era ele dizendo que via tudo nela, sua história, sua dor e sua força. E ele não tinha medo. Pela primeira vez, desde que sua vida desmoronou, ela sentiu que podia respirar. Laura aceitou a oferta de Elias com um aceno de cabeça. As lágrimas ainda molhadas em seu rosto eram agora lágrimas de alívio, não de dor. Naquele pequeno apartamento no Tatuapé, em meio a caixas de pizza e verdades expostas, eles selaram um novo pacto, um que ia muito além de um contrato de trabalho. Era um pacto de confiança e respeito mútuo. Capítulo 6. O desdobramento da confiança. Os 3 meses seguintes foram um período de cura e transformação silenciosa. Trabalhando de casa, Laura floresceu. Longe de olhos curiosos e sussurros venenosos, ela se dedicou ao seu trabalho com a mente focada. Enquanto vivenciava os estágios finais de sua gravidez, com a paz que lhe fora roubada, a comunicação com Elias era diária, uma mistura constante de negócios e conversas pessoais. As videoconferências sobre o contrato russo frequentemente se estendiam, transformando-se em longos bate-papos sobre a vida, sonhos e medos. Elias, por sua vez, tornou-se uma presença constante e gentil na vida dela. Ele não era invasivo, mas seu cuidado se manifestava em pequenos gestos. Uma entrega de seu restaurante favorito quando ele sabia que ela estava cansada. Uma mensagem de texto perguntando se ela precisava de alguma coisa ou simplesmente sua disposição para ouvir. Ele respeitava a barreira que ela ainda mantinha ao redor de seu coração, mas com paciência e consistência, ele a desmantelou lentamente. Quando o pequeno Arthur nasceu, um menino saudável com olhos curiosos e cachos castanhos, Elias foi uma das primeiras pessoas a saber. Ele a visitou no hospital, não como o CEO da logística global Torres, mas como um amigo. Segurando o bebê em seus braços pela primeira vez, uma onda de proteção o invadiu. Um sentimento que nada tinha a ver com obrigação e tudo a ver com amor. Ele estava se apaixonando não apenas por Laura, mas pela pequena família que ela representava. Com o passar dos meses, o relacionamento deles evoluiu naturalmente para um namoro. Eles foram discretos no início, mas era impossível esconder a felicidade que ambos irradiavam. Quando a rotina de Arthur foi estabelecida e Laura encontrou uma babá de confiança, recomendada por Saída, ela sentiu que era hora do próximo passo. Elias a convidou a voltar para a empresa, mas não como freelancer. Ele criou uma posição para ela, diretora de Relações Internacionais, um cargo executivo que correspondia à sua capacidade e ao valor que ela trazia para a firma. Capítulo 7. O retorno e o acerto de contas. O retorno de Laura à logística global, Torres, foi como uma onda de choque. Ela entrou no prédio não mais de cabeça baixa, mas erguida, caminhando ao lado de Elias. Sua presença no andar executivo, agora como a parceira do CEO e membro do conselho, silenciou alguns, mas inflamou outros. As críticas eram veladas, mas agudas. Ele a promoveu porque está dormindo com ela. Que homem sério assume uma mulher com o filho de outro homem? Os mesmos diretores que a haviam sabotado, Mason e Valdez, que Elias rebaixara depois de descobrir a verdade,
agora lideravam a campanha de difamação silenciosa. Elias estava ciente de cada rumor e de cada olhar de esguelha, mas sua indiferença era sua maior arma. Em uma reunião geral, ele fez questão de apresentar formalmente Laura, não apenas como a nova diretora, mas como sua parceira. Muitos de vocês conheceram Laura em circunstâncias diferentes. Ele disse à equipe, sua voz ressoando com autoridade, mas hoje eu quero que vocês a conheçam por quem ela é, a profissional mais competente que eu já encontrei e a mulher que eu tenho orgulho de ter ao meu lado. Ele segurou a mão dela, o gesto público silenciando a maioria dos críticos. Ele não se importava com o passado dela ou com a origem de seu filho. Ele se importava com a mulher de força inabalável que ela era. Ele a reivindicou com orgulho, e seu orgulho se tornou o escudo dela. Para Laura, sentar-se naquela mesa executiva, no mesmo andar onde ela uma vez esfregou os chãos, era a validação final de sua jornada. Ela não era mais invisível. Ela era vista, respeitada e amada, não apesar de sua história, mas por causa dela. Com o passar dos anos, a poeira baixou, as feridas cicatrizaram, e o amor entre Laura e Elias se aprofundou, solidificado pelo respeito mútuo e pela alegria de criar o pequeno Arthur, que cresceu e se tornou um menino feliz e amado. Foi em uma tarde ensolarada de quinta-feira, quase 3 anos após aquele retorno triunfante, que o passado e o presente colidiram de forma espetacular. A cena era a própria personificação do sucesso de Laura. Ela estava saindo da porta principal da Logística Global Torres, rindo de algo que Elias dizia ao seu lado. Ele segurava sua cintura com afeto protetor, enquanto ela ajeitava o pequeno Arthur, agora um menino de quase 3 anos, em seus braços, que tagarelava animadamente. Laura estava radiante, a imagem de uma mulher realizada e poderosa. E foi naquele exato momento que Marcos Rezende, estacionando sua Mercedes para deixar sua nova namorada na agência de publicidade no mesmo prédio, viu a cena. Ele congelou, o sangue escoando de seu rosto, enquanto observava o fantasma de seu maior erro passar a poucos metros de seu carro. A mulher que ele descartou, próspera. O homem ao seu lado, um bilionário que ele secretamente invejava. E a criança que ele abandonou antes mesmo de nascer. Laura passou por ele, seu olhar focado em sua família, em seu futuro, e ela nem o notou. Para ela, ele era apenas parte da paisagem. Para ele, ela era um terremoto abalando as bases de sua vida cuidadosamente construída. Capítulo 8. O preço do arrependimento. O choque inicial deu lugar a uma obsessão febril. A imagem de Laura, Elias e, o mais importante, do menino, não saía da mente de Marcos. Ele precisava saber. Depois de algumas ligações para antigos contatos em comum, ele conseguiu o número de Laura. Ela ignorou a primeira ligação. A segunda também. Na terceira, ela atendeu. Sua voz fria e profissional. Laura, é o Marcos. Um silêncio do outro lado da linha. O que você quer, Marcos? Eu te vi, ele disse, sua voz apressada. Hoje, na frente do prédio, você estava com um menino. Eu preciso saber, Laura. Quem é aquela criança? Eu não acho que isso seja da sua conta, ela respondeu, pronta para desligar. Por favor, ele quase implorou, o desespero vazando em sua voz. A idade dele, ele parece ter a idade certa. Ele é meu filho. Laura respirou fundo, reunindo toda a sua força. Ela não lhe daria a satisfação do drama, apenas a verdade, nua e simples. Sim, Marcos, o nome dele é Arthur. E sim, ele é seu filho.
O silêncio do outro lado foi a confirmação do impacto. Nos dias que se seguiram, Marcos iniciou uma campanha desesperada para se aproximar. Ele ligou, enviou mensagens, apareceu sem avisar no saguão do prédio dela com presentes caros para Arthur, oferecendo dinheiro, mesada, tudo o que ela uma vez recusara. Laura, com a calma de quem já venceu a guerra, conversou com Elias e tomou uma decisão. Ela permitiria que Marcos conhecesse seu filho, não por ele, mas por Arthur, que um dia teria o direito de conhecer seu pai biológico. O encontro foi agendado em um parque, território neutro. Marcos chegou ansioso, seu coração batendo forte. Ele viu Arthur correndo na grama e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele tentou abraçar Laura, mas ela recuou, seu corpo rígido. Ele é lindo, Marcos gaguejou, entregando um enorme urso de pelúcia ao menino que o olhou desconfiado. Sim, ele é. Laura concordou, sua voz desprovida de qualquer emoção. Ele tentou se justificar, falou sobre arrependimento, sobre não saber o que estava fazendo. Laura ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela o encarou com olhos firmes e proferiu as palavras que o assombrariam para sempre. Você precisa entender uma coisa, Marcos. Você não perdeu um relacionamento, você perdeu uma família. Marcos olhou para o pequeno Arthur, que agora brincava perto com Elias, que observava a cena de uma distância respeitosa, pronto para intervir se necessário. Naquele instante, Marcos viu tudo o que havia jogado fora. Eu posso consertar, Marcos implorou, sua voz embargada, seu orgulho despedaçado em 1000 pedaços. Nós podemos ser uma família de novo. Eu te amo. Laura o observou. E pela primeira vez, ela não sentiu nem dor nem raiva, apenas uma espécie de compaixão triste pelo homem que ele era. Ela balançou a cabeça lentamente, a decisão em seus olhos tão sólida quanto uma rocha. Você não me ama, Marcos. Você ama a ideia do que você perdeu. Você me abandonou no pior momento da minha vida, carregando seu filho. Seu olhar se deslocou para onde Elias estava e um sorriso suave tocou seus lábios. Elias me encontrou no meu ponto mais baixo. Ele me viu quando eu era invisível para o resto do mundo. Ele me pegou e me mostrou o que era verdadeiro respeito e amor, sem pedir absolutamente nada em troca. Pelo bem de Arthur, podemos ser civilizados. Você merece conhecer seu pai biológico, mas é só isso. Meu coração, minha família, eles já têm um lugar e não é com você. Marcos finalmente se sentiu derrotado. Ele assistiu enquanto Laura caminhava em direção a Elias, que a envolveu em seus braços e beijou o topo de sua cabeça. Juntos, os três se afastaram, uma família completa e inconfundível, deixando Marcos sozinho no parque com os fantasmas de suas escolhas. Um mês após o confronto no parque, Marcos Rezende foi forçado a encarar a dura realidade. Seu acesso a seu filho, Arthur, era inteiramente a critério de Laura, e seu próprio orgulho era um fardo que ela se recusava a carregar. A agenda de visitas era estrita, algumas horas supervisionadas a cada sábado de manhã em um centro infantil, com Laura sempre presente ou ao alcance imediato. Não era a família que Marcos desesperadamente ansiava. Era uma conexão estéril e regulada. O maior teste de Marcos não era o dinheiro, mas a humildade. Os primeiros encontros foram agonizantes. Marcos trazia brinquedos caros e enormes, um mini carro elétrico, um drone, tentativas de comprar de volta o tempo perdido, todos os quais Laura calmamente vetava, citando a necessidade de normalidade. Arthur precisa de livros e estabilidade, Marcos, não de compensação pela sua culpa, ela declarou categoricamente uma manhã, cuidadosamente verificando o urso de pelúcia que Marcos trouxe para riscos de asfixia.
Sua raiva fervia sob a superfície. Ele estava acostumado a comandar salas de reuniões, não a ser policiado pela mulher que ele havia descartado. Ele queria culpar Elias Torres, o bilionário tranquilo que agora ocupava o centro de sua vida anterior. Mas Elias permaneceu invisível, sua presença um escudo silencioso e formidável ao redor de Laura e Arthur. O ponto de ruptura veio quando Marcos descobriu que Arthur chamava Elias de Leão, um termo carinhoso para papai Elias, um pequeno e íntimo detalhe que rasgou a compostura cuidadosamente controlada de Marcos. Durante uma visita supervisionada, Marcos perdeu o controle. "Eu sou seu pai, Arthur. Eu sou seu sangue", ele insistiu, agarrando o braço do menino com muita força. Arthur, assustado, imediatamente explodiu em lágrimas, instintivamente se estendendo para Laura. A voz de Laura era como gelo. "Chega, a visita acabou." Ela pegou a criança que soluçava, seus olhos queimando com uma calma aterrorizante. "Você escolheu o título de pai biológico, Marcos, mas o título de pai é conquistado com anos de presença e amor. Você acaba de perder seus direitos de visitação pelo próximo mês." O resultado foi imediato. As ligações e e-mails de Marcos para Laura ficaram sem resposta. Ele se viu diante da consequência final, a exclusão total da vida de seu filho, uma solidão que ele havia criado inteiramente por si mesmo. Capítulo 10. O caminho da aceitação. Diante da ameaça de exclusão permanente, algo finalmente quebrou dentro de Marcos, sua arrogância. Ele não ligou para seu advogado, ele ligou para seu único contato restante, um ex-colega que testemunhou sua queda. Ele procurou terapia não para manipular o sistema, mas para confrontar o medo e o direito profundos que haviam arruinado sua vida. Um mês depois, ele contatou Laura com uma única e humilde carta manuscrita. "Eu estava errado. Peço desculpas pelo meu comportamento. Eu respeitarei seus limites e regras. Não trarei presentes ou pressionarei Arthur. Eu me concentrarei apenas em ser uma figura de tio gentil e segura pelo tempo limitado que você me permitir. Eu entendo que tenho que reconquistar sua confiança e aceito que isso pode levar anos." No sábado seguinte, Marcos chegou ao centro sozinho. Ele trouxe um livro sobre construção, um tópico que ele sabia que Arthur amava. Ele falou suavemente, focando inteiramente nos interesses do menino. Ele não mencionou pai, não fez perguntas sobre Elias. Ele era simplesmente Marcos, o homem tranquilo e seguro, lendo histórias. Laura o observou, seus olhos guardados, mas observadores. Ela viu uma mudança genuína. Ela viu um homem lutando contra o homem que ele costumava ser. A visita lentamente recomeçou. Arthur, naturalmente resiliente, começou a gostar de ver Marcos. Ele ainda chamava Elias de Leão, mas ele aceitava a simples presença de Marcos. A dinâmica se instalou em uma paz tensa e cautelosa. Laura manteve a distância, focando em sua carreira e em sua família com Elias. Marcos aceitou seu novo papel, mínimo, sua presença um testemunho de sua aceitação dolorosa. A questão de seu futuro permanece. Pode Marcos continuar a escolher a humildade em vez de seu orgulho ferido? Ou a proximidade com a vida que ele perdeu, o amor entre Laura e Elias, eventualmente o consumirá? E para Laura e Elias, a estabilidade que eles construíram foi testada o suficiente para levar o relacionamento das camas separadas para um compromisso como marido e mulher? A paz cautelosa estabelecida pela rotina de visitas permitiu que Laura e Elias finalmente voltassem sua atenção para si mesmos. Por meses, o vínculo deles foi definido por um propósito compartilhado: proteger Arthur e construir um futuro estável. Eles eram uma equipe inabalável, mas ainda dormiam em alas separadas da cobertura.
Em uma noite de sábado, após a visita de Marcos, Arthur foi colocado na cama, dormindo pacificamente. Laura encontrou Elias na biblioteca, um espaço que eles raramente usavam para trabalhar, reservando-o para conversas profundas. Elias levantou a cabeça de um livro, sua expressão aberta e paciente. Ele está dormindo, Laura sussurrou, encostada na porta. Ele parecia feliz hoje. Elias notou, fechando o livro. Marcos está finalmente aprendendo. Sim, ele está, Laura concordou, sua voz cansada. Mas cada visita ainda é um dreno emocional. Me lembra de quanto tempo eu fiquei sozinha e de quanto eu lutei para chegar aqui. Elias se levantou, caminhando em direção a ela. Você não precisa mais lutar, Laura, não sozinha, e certamente não comigo. Ele pegou gentilmente as mãos dela. Nós construímos algo real, algo que resistiu a um terremoto e a um furacão. Nós provamos que somos parceiros para a vida, para o compromisso e para o caos. Mas não nos demos uma chance. A pergunta não dita pairou entre eles. Laura sabia o que ele estava perguntando. Não se tratava de pressa. Tratava-se de reconhecer a realidade deles. Eu te amo, Elias, ela confessou, as palavras sendo aterrorizantes e libertadoras. Mas eu tenho medo de trazer os destroços do meu passado para o seu futuro. Eu tenho medo de que eu só seja boa em ser uma lutadora forte e solitária. Elias sorriu, uma expressão calorosa e reconfortante. Essa lutadora forte e solitária é a mulher por quem eu me apaixonei. E destroços. Nós limpamos os destroços juntos. É disso que se trata a verdadeira parceria. Ele não apressou o momento. Ele simplesmente segurou o olhar dela, um convite silencioso. Naquela noite, pela primeira vez desde que se mudaram para a nova casa, Laura não caminhou de volta para seu próprio quarto. Ela cruzou o limiar para a vida de Elias, não por necessidade ou medo, mas por escolha, selando o vínculo deles com a promessa de um futuro real, não mais definido por alas separadas ou traições passadas. 6 meses depois, a vida havia se instalado em um ritmo de intimidade sem esforço. Laura prosperava como diretora de relações internacionais, equilibrando sua carreira exigente com a vida familiar. Ela e Elias funcionavam como uma verdadeira unidade, a cama que compartilhavam um testemunho do fato de que eles estavam finalmente em casa. A estabilidade que eles haviam criado era palpável e se refletia no comportamento alegre e confiante de Arthur. Marcos, observando a calma, aceitou que a família que ele perdeu agora era a família segura a qual seu filho pertencia. No dia do 5º aniversário de Arthur, Elias não planejou um grande gesto. Ele esperou até que eles estivessem no pequeno parque da comunidade, onde eles frequentemente levavam Arthur. Arthur estava absorto em um jogo de pega-pega. Elias se virou para Laura, que observava seu filho com puro amor. Ele não tirou um anel de diamante chamativo. Em vez disso, ele enfiou a mão no bolso de seu paletó e tirou um medalhão de prata antigo. Simples, elegante e gasto. Eu sei que não precisamos de um pedaço de papel para sermos uma família, ele disse, sua voz rouca de emoção. Mas este medalhão pertencia à minha avó. Ela o usava todos os dias como um lembrete de que os maiores tesouros da vida são aqueles que você constrói, não os que você herda. Ele o abriu. Dentro de um lado havia uma pequena foto de Arthur. O outro lado estava vazio. Eu quero que você segure a chave do nosso futuro, Laura Salgado. E eu quero passar o resto da minha vida conquistando o direito de preencher o outro lado deste medalhão com uma foto de você, minha esposa. Você quer se casar comigo? Os olhos de Laura se encheram de lágrimas, não de dor, mas de alegria avassaladora. A mulher que havia sido descartada por ter bagagem estava sendo pedida em casamento com um símbolo de família
e confiança duradouras. Sim, Elias, 1000 vezes sim. Eles celebraram calmamente apenas os 3. Mais tarde, naquela noite, o casamento, quando aconteceu, foi pequeno, íntimo e realizado no mesmo parque onde Elias a pediu em casamento, com Arthur orgulhosamente servindo como pajem. Anos depois, Laura Salgado Torres foi celebrada não apenas como uma executiva de sucesso, mas como uma líder visionária que infundiu o mundo corporativo com propósito ético. Sua empresa, sob sua orientação, tornou-se um modelo de responsabilidade social e ambiental. Marcos Rezende nunca recuperou totalmente seu status anterior, mas encontrou uma vida modesta e funcional. Suas visitas com Arthur se tornaram menos frequentes, mas mais genuínas, focadas apenas no bem-estar do menino. Ele aceitou que era o pai biológico, nada mais, e não era mais uma ameaça à paz. Arthur, agora um jovem, cresceu sabendo de 2 verdades. Ele era amado ferozmente pelos pais que o criaram, Laura e Elias. E ele era o produto de um erro do passado, Marcos, que, ironicamente, levou à bela vida que ele agora tinha. A família estava completa. A força silenciosa forjada nas sombras não apenas levou ao triunfo pessoal, mas também construiu um império definido pela integridade e pelo amor incondicional. A mulher que uma vez pensou que era um fardo tinha se tornado a própria base de tudo o que realmente importava.